Bom, gente, primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né? Tanto colegas do Departamento de História, alunos de outros cursos, aos alunos do nosso programa de pós-graduação Lato Sensu. Muito obrigada por estarem aqui, tá bom? Esse é o início do terceiro seminário do Laboratório de Práticas e Pesquisa em História, que está vinculado ao Departamento de História e, pela primeira vez, também vinculado ao nosso programa de práticas... Perdi agora, gente. Obrigada. História e Práticas Docentes me deu um pequeno branco. E, nesse ano, a gente resolveu trazer como tema o ensino de História na era digital, né? Então, a gente vai começar hoje com a fala da Anitta, que muito gentilmente aceitou falar conosco, e também aproveito, antes de passar a palavra para ela, para lembrar a todos vocês que a gente tem uma programação e na quinta-feira, também às 17 horas, a gente vai ter uma oficina, né? 19 horas, a gente também vai ter uma oficina com o professor André Luan, também um pouco falando para a gente sobre inteligência artificial. Convido a todos a participarem, tá bom? Por gentileza, façam as inscrições, tá? Bom, e indo agora para a nossa palestra de hoje, né? A nossa convidada, novamente agradecer a presença da Anitta, né? Que veio aqui falar conosco. A Anitta, ela é doutora em História e atua como pesquisadora bolsista no Departamento de Pesquisa em História das Ciências e Saúde da Casa Oswaldo Cruz, desenvolvendo um projeto de podcast para divulgação científica. Ela obteve seu doutorado pela Universidade de Luxemburgo em 2020 e realizou um estágio pós-doutoral no Centro de História Contemporânea de Potsdam no mesmo ano e, posteriormente, no Centro de História Contemporânea e Digital de 2023 a 2024. Ela possui mestrado em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e graduação em História pela mesma universidade. Desde 2008, a Anitta está envolvida com pesquisa e ensino relacionados a tecnologias digitais. Ela é membro do Grupo de Estudos do Tempo Presente, da Rede Brasileira de História Pública e do Comitê Diretor da Federação Internacional de História Pública. Seus interesses de pesquisa abrangem História Pública Digital, teoria e metodologia histórica, história oral, estudos de memória e divulgação científica em história. A palestra que a Anitta fará hoje para a gente se chama As Possibilidades Emergentes do Cruzamento entre História, Tecnologia e a Vivência em Sala de Aula. Então, está com a palavra, Anitta. Muito obrigada. Muito obrigada, Isis. Bom, em primeiro lugar, gente, dizer que, embora eu não esteja vendo vocês, é uma honra e um prazer estar numa sala cheia de professores e professoras no dia de hoje. Então, quero dar os parabéns a todos presentes e dizer que o nosso trabalho é muito, muito importante. E eu espero que essa fala possa contribuir um pouco com inspirações, com problematizações, provocações para o trabalho e para a experiência de sala de aula, que é o nosso lugar de atuação principal, né? Embora a pesquisa seja muito importante, eu hoje estou priorizando muito que a gente fale e pense sala de aula. Eu agradeço também demais a Isis pelo convite e ao Departamento de História como um todo, na pessoa dela e do professor Daniel, com quem eu tive em contato esses dias. E sem mais delongas, vou iniciar a minha fala. Se houver alguma interrupção, eu peço que o Daniel me escreva no WhatsApp, porque eu não estou vendo o chat, ou vocês me façam algum sinal sonoro, tá bem? Gente, Ok. Obrigada, Isis. O tema e o título dessa fala, ele é muito amplo, né? Possibilidades emergentes desses cruzamentos aqui que a gente está falando são inúmeros. Então, eu vou tentar falar um pouco também do lugar da minha experiência, né? Da minha vivência também, que é atravessada pela história pública e pela história digital. Então, o meu problema e o meu modo de ver e abordar esse assunto passa por esses meus caminhos de exploração, que, como a Isis apresentou nessa pequena bio que ela leu minha,
vocês puderam ver que eu estou envolvida com divulgação científica, que eu pesquiso tecnologia e história há alguns anos, e aqui no Brasil eu fiz a minha dissertação de mestrado comparando os primeiros anos do desenvolvimento da história digital nos Estados Unidos e na Itália, e segui trabalhando isso no doutorado. Mas eu sempre tive um interesse muito grande pelo ensino de história, porque acredito que é na sala de aula da educação básica que a gente pode construir os futuros possíveis e outras histórias possíveis, potenciais histórias, como diz a Ariela Azoulay, que podem nos ajudar a fazer a formação cidadã nessa era digital. Então, eu convido vocês a afetivamente se envolverem comigo nessa fala. Eu gosto muito da capa do livro Data Love, The Seduction and Betrayal of Digital Technology, que foi publicado pelo Roberto Simonovsky em 2016, que traz um pouco essa ilusão desses dados, né? E hoje eu vou falar muito de dados e de informação, porque eu acredito que o nosso métier, o nosso ofício, ele é o ofício daqueles profissionais que lidam por excelência com a informação da humanidade no tempo. E hoje, a cada momento que a gente está aqui juntos, já nesses poucos minutos, centenas, milhares, bilhões de dados estão sendo gerados por segundo, em bits e bytes. E nós vamos falar disso e como isso atravessa a sala de aula. E como esse pesquisador das mídias nos fala, há uma sedução e há também um risco de traição dessas tecnologias digitais. E eu acho que é nesse equilíbrio instável entre a sedução e a traição, os riscos e as vantagens, os benefícios, as possibilidades emergentes, como está nesse título da fala de hoje, que está o lugar que a gente está se equilibrando vários pratos ao mesmo tempo. E são muitos os desafios, né? A gente viveu uma pandemia recentemente que afetou todo o globo e como professores e professoras tivemos que lidar com uma série de novidades tecnológicas também de uma hora para outra e todas sabemos que não foi muito fácil e ainda não é, né? Falta formação, falta apoio e aqui a gente está num grupo privilegiado de pessoas que estão numa especialização em ensino de história e eu parabenizo a organização por trazer esse tema, que é tão, tão importante. Bom, eu quero chamar a atenção de vocês para algumas alterações no que eu costumo dizer que é a transição da era analógica para o que a gente tem chamado de era digital. Então, é nessa última virada de século que o Nicolau Sevchenko dizia que era uma virada super acelerada. O professor também, colega na Unirio, Rodrigo Turim, tem muitos escritos, muita produção hoje sobre a aceleração histórica, pensando o papel da tecnologia nesse momento de mudanças, né? Mas o que isso significa, de uma forma resumida, para o trabalho do historiador? Né? O que muda na pesquisa? E aqui eu estou pensando uma parte de pesquisa e vamos falar também de extensão e ensino, mas muda a maneira como nós coletamos as informações com que a gente vai trabalhar, que tipo de fonte, que tipo de dado, que tipo de informação, então, a gente vai botar à mão. Muda a maneira como a gente organiza isso, vai mudar como a gente analisa, como a gente anota, como a gente, então, produz os nossos textos e a forma de disseminar. E, claro, tudo isso vai redundar em maneiras diferentes de ensinar. Agora, por exemplo, quando eu falo de coleta e de organização, o que eu estou dizendo? Há pouco tempo atrás, né, no final do século XX ainda, quando não eram popularizadas o acesso à internet globalmente, nem as câmeras fotográficas digitais, nem os celulares que hoje se tornaram comuns, e se a gente se perguntar e se interrogar e se observar, a gente vai ver que a gente tem milhares de fotos nos nossos bolsos, né? Quem tira foto de dia a dia, de familiares, de diversos momentos da vida, mas também às vezes de documentação histórica, né? Se vocês olharem aí depois por curiosidade, tentem observar quantas fotos vocês têm na galeria de imagens do celular. Antes disso tudo se tornar popular, o historiador, né, fazia muito esse trabalho, essa profissão de visitar o arquivo, que é algo descrito nesse livro maravilhoso que foi traduzido em 2022, da Arlette Farge, pela EDUSP, mas ele é um livro de
89, em que essa historiadora francesa descreve, de uma maneira muito rica, os gestos e as práticas discretas no dia a dia de uma historiadora que ia para o Arquivo Nacional e tinha que se relacionar com um arquivista, tinha que procurar um lugar legal para sentar, uma boa mesa com uma iluminação para poder ler a documentação e anotar tudo na hora. Essas práticas foram mudando. É claro que ainda hoje nós temos necessidade de fazer a visita aos arquivos, porque estatísticas, diversas fontes citam isso, de diversas instituições, apontam que apenas 5% da documentação mundial do patrimônio histórico-cultural mundial, apenas 5% está disponível digitalmente, né? Nem tudo está disponível para o público, está digitalizado, mas as instituições ainda estão viabilizando o acesso público. Ou seja, há também, como já dizia o Simonovsky, uma ilusão, né, de que está tudo digital, tudo digitalizado. Ainda não está. E, claro, as maneiras que a gente anota, que a gente organiza, vai mudando. Os colegas Frederic Clavé e Caroline Miller, em 2017, criaram um projeto que fazia uma releitura da obra da Arlette Farge, falando do gosto ou do sabor do arquivo na era digital. E chamavam atenção para isso, que em vez de começar o dia com um trabalho na mesa do arquivo, o historiador está no celular, abre o computador, escreve. E aí, em vez de anotar sobre a sua fonte numa ficha de papel, né, num paper card ou naquela fichinha de fichamento, o historiador faz essas anotações em inúmeros softwares diferentes. Eu mesma trabalho com a Digital Scholar como co-investigadora do TROP, que é um software para organização e anotação de fontes digitais, digitalizadas, na verdade, não nascidas digitais, mas digitalizadas. Existe o Zotero, que organiza a bibliografia, enfim. E para disseminação, se a gente for falar de história pública digital, e nós vamos falar, a gente vai ver que emergiu uma imensa variedade de materiais e formas de narrar e representar o passado. Então, nessas mudanças do analógico para o digital, nós temos também, além dos gestos, mudanças de linguagens, né, de abordagens. E, claro, que nós variamos muito as linguagens. Em sala de aula, essa variação de linguagem, ela é um desafio, mas ela é uma oportunidade também, porque a gente não trata mais a história só com texto e imagens ilustrativas, que era um clássico dos nossos livros didáticos, né? Que bons livros conseguiam trazer imagens não apenas ilustrativas, mas explicativas, enriquecedoras da narrativa. Mas a gente teve muitos manuais que era texto, imagem, alguns só texto. Hoje tem uma grande gama de materiais hipermídia, multimídia. Tem, inclusive, né, verificados e avaliados pelo Ministério da Educação também, no Programa Nacional do Livro Didático, os objetos educacionais digitais ou recursos digitais, que hoje são incluídos nessa avaliação. Então, muita coisa mudou em pouquíssimo tempo, e é claro que tudo isso recai sobre a nossa prática de ensino. Eu quero trazer aqui também outro livro que foi recentemente traduzido, em 2022, mas a citação, eu botei a data em que ele foi escrito originalmente em inglês, é de 2011, do Roy Rosenzweig, que é considerado um dos fundadores do campo da história digital nos Estados Unidos. Ele foi diretor do Centro de História e Novas Mídias da Universidade George Mason, na Virgínia, e ele escreveu algumas reflexões sobre história na era digital, antes de dar o nome de história digital. E ele era uma pessoa, que eu acho importante chamar a atenção, que não era um historiador de tecnologia. Ele trabalhava com história do trabalho, com fontes de história da indústria e de operários nos Estados Unidos, e pensava história dos Estados Unidos. E ele escreveu, inclusive, ou produziu, digamos assim, nos anos 90, um CD-ROM chamado Quem Construiu a América, né? No inglês, Who Built America. Foi uma série de CD-ROMs que se dedicava a levar fontes históricas em formato digital para a sala de aula. E para não sei qual é a geração de quem está me assistindo, mas CD-ROM era antes da popularização da web, de tantos websites na rede mundial de computadores, na mídia rígida,
em formato CD, a gente tinha, né, como armazenar uma certa quantidade de imagens. Por exemplo, um CD-ROM, no caso desse, feito pelo Roy Rosenzweig, era possível armazenar cerca de 4.000 imagens de fontes primárias e levar para a sala de aula. Bom, mas a citação que eu trago aqui é uma muito importante porque toca num ponto crucial para essa fala. Ele diz: os historiadores e as historiadoras devem pensar simultaneamente sobre como pesquisar, escrever e ensinar em um mundo de abundância histórica sem precedentes e como evitar o futuro de escassez de dados. E aí ele vai dizer que ainda está tendo debate, mas a gente ainda não se envolveu muito, isso em 2011. Claro que de 2011 para cá houve a criação de diversos centros, laboratórios. Esse evento em 2024, em que estamos agora, é um exemplo de que esse assunto tem se tornado fundamental, tem se tornado um debate recorrente, mas ainda as oportunidades de formação para que futuros historiadores e professores de história possam pesquisar, escrever, ensinar e debater todas essas questões, essas oportunidades de formações ainda são episódicas. E um outro aspecto que é problemático, essas oportunidades de formações não acontecem tão cedo quanto seria desejável, que seria cada vez mais cedo, e isso é um ponto que eu tenho feito em muitas falas, que é quase uma militância minha, que é cada vez mais cedo na graduação, levar essa discussão para as salas de aula onde a gente está formando os licenciandos, onde a gente está formando os futuros pesquisadores de história e professores de história. Eu gosto mais da capa americana desse livro, mas eu trouxe aqui porque se alguém quiser também ir atrás dessa referência, embora seja de 2011, ela é muito atual. Gente, fazendo um corte meio dramático aqui, pensando em sala de aula, o professor, talvez a professora que vai para a sala e tem os alunos com o celular, toda a tecnologia, agora tem o ChatGPT e outros LLMs que tem chatbots, né, que o professor André Luan vai fazer oficina de engenharia de prompts. O que é isso, engenharia de prompts? Enfim, tanta novidade. Às vezes o professor se sente um pouco antiquado, né? Essa fonte aí do história que eu coloquei aqui à direita no topo é um pouco isso, essa história que carrega quase como esse estigma de uma coisa antiquada, né? De uma coisa velha, antiga, chata. Né? Claro que sempre teve os nerds, e graças, né, a muitos momentos dos nossos destinos, estamos aqui todos com as nossas nerdices, nossa paixão pela história. Mas eu me lembro que, na minha experiência e vivência de sala de aula, os meus colegas achavam a disciplina de história, muito chata. E hoje, com a história pública digital e a mediação das redes sociais e os dispositivos eletrônicos, parece que tudo que é digital é mais legal. Aí eu quero fazer um parênteses antes da gente avançar. Nem tudo que é mais bonito visualmente, digitalmente criado, né, que trará essa ilusão ou esse risco de traição, como nos falava o Simonovsky, com essa capa bonita do coração, mas os dados nem são apenas coraçõezinhos, né, nem tudo são flores na navegação dos dados. Nem tudo vai ser interessante, nem tudo vai ser correto, nem tudo vai ser politicamente correto, nem tudo vai ser de benefício para a formação cidadã. A gente está começando a falar de uma terra sem lei, a internet. E isso vem já desde os anos 2000 e um problema que é muito além da nossa fala aqui hoje à noite, mas que é da falta de regulação bem organizada e debatida publicamente com a sociedade civil das redes sociais. Nós vimos recentemente, por exemplo, a necessidade de banir o acesso ao X ou Twitter no Brasil. Né? Há um debate a ser feito. Mas existe a ilusão de que algumas narrativas feitas na internet, através de redes sociais, que elas sejam mais legais, mais interessantes, mais palatáveis, interessem mais aos nossos alunos e alunas, e a gente disputa espaço. O historiador no espaço público e o professor no espaço público e na sala de aula está em constante interação e se acotovelando com outros sujeitos, agentes, produtores de conteúdos de história na internet. Tá?
Então, esse é um tema que tem sido discutido amplamente na história pública, na história digital, nos GTs de ensino de história, os desafios que nós encaramos com essa produção e profusão de conteúdo histórico. Parece um pouco paradoxal que a gente fale, por exemplo, do presente alargado, né? Enquanto a gente busca tanto o passado. A gente fala, e aí o Rodrigo Turim, ou o Matheus Pereira e o Valdeir Araújo, lá da UFOP, falam desse atualismo do tempo presente. Parece paradoxal que nessa presença super presente, hiper presente, atual presente, nós também vivemos o que diversos autores, historiadores refletindo sobre história, memória e esquecimento falaram que era essa inflação de memória também. O próprio professor Manuel Salgado refletiu muito sobre isso no tempo presente, que é talvez um desejo, existem algumas reflexões sobre isso também, de nos sentirmos seguros e voltarmos a um passado em que a gente aferre com as mãos alguma situação mais estável, né? Então, existe sim uma inflação de memória. Essa inflação de memória faz também com que os projetos e os produtos, entre aspas, mas aí livros, canais de YouTube, tudo que está na internet de história, sejam muito procurados. Não quer dizer que a história seja, como um todo, desinteressante. Os livros de historiadores, de grandes romances de cunho histórico, são muito vendidos, né? Como o Laurentino Gomes, por exemplo. E outros aspectos desse mercado da história que a gente pode discutir no debate. Mas eu queria fazer essas pontuações. Eu estou aqui controlando meu tempo e tem alguém me ligando. Só um minuto, gente. Bom, ok. Eu quero chamar a atenção para além da história, a maçaroca, a quantidade, a montanha de dados que a gente tem hoje. Nos anos 2000, no início dos anos 2000, a gente falava muito no oceano de informações. O Robert Darnton falava também de uma metáfora mais aquática da informação, que era muito interessante, que era tentar se informar na internet. Hoje em dia é como tentar beber a água de um hidrante. Um hidrante de onde sai a água de apagar fogo de incêndio, né? Então, vejam, era uma quantidade de informação impressionante. Essa informação ela tem sido mais e mais organizada na era do Big Data. Essa imagem que eu trago aqui fala do Big Data para o mundo da indústria. Eu nem quero explicar, porque ela é muito complexa, mas é a complexidade que eu quero tratar, né? O mundo do business, dos negócios, tem tratado, né, essas novas operacionalizações dos dados. Uma das coisas que custa mais caro no mundo dos negócios digitais hoje em dia é a transferência de dados, os serviços de transferência e armazenamento de dados. E as empresas de tecnologia, as grandes big data, são das maiores, milionárias, né, disparada no globo, competindo hoje, né, fazendo frente ao histórico das empresas de petróleo nos mercados. Então, eu chamo a atenção para esse número de 120 zettabytes de dados que foram criados no ano passado. E somando o ano passado, o ano anterior, cerca de 90% de todos esses dados foram criados só em 2 anos. A cada ano, né, parece que dobra esse número. E na pandemia a gente também viu uma exacerbação enorme dessa produção de dados, graças a mais pessoas utilizando a internet, mais acesso, mais redes sociais, mais vídeos, mais produções e variação de dados, né? Esse dado ele tem volume, variedade, velocidade, ele é maleável, né? A mesma informação ela se representa em diversas maneiras, em diversos formatos e cria-se cópias e mais cópias e modulações diferentes, enfim. Como que, para trazer isso um pouco mais para o pé no chão, eu trago aqui até essa imagem no fundo, é bem concreta, é um plano de construção de um data center, esses prédios aí no fundo, em Cyberjaya, na Malásia. E esse data center ele é previsto para ter 14 hectares que vão ser ocupados com dados, né? Para vocês terem uma ideia do tamanho dos negócios de dados. E aí, gente, esses 120 zettabytes, para a gente entender um pouco, seria como se a gente tivesse para cada terabyte um livro de 1000 páginas. Essa quantidade somaria 120 trilhões de livros de 1000 páginas. Ou, outra maneira de ver é pensar que a gente teria
suficientemente dados para assistir vídeos em HD, em alta resolução, durante 65 bilhões de anos. Ou ainda, se a gente fosse armazenar tudo isso naqueles HDs antigos, não sei se vocês ainda têm, né? Mas aqueles de 1 terabyte, que era um quadrado assim, meio tijolinho, daria para fazer pilhas com eles e cerca de 120 bilhões desses discos para armazenar tudo isso em volta da Terra. Hoje, é claro, a tecnologia da memória avançou, a maneira de armazenar, a possibilidade de armazenar em nuvens, compactação de dados, tudo mudou. É possível armazenar em data centers, mas a velocidade de transferência é maior, enfim, nós mudamos a forma. Mas isso não muda essa grande abundância de dados que a gente está falando. E aí, um ponto antes de avançar, é que nada disso aqui é neutro, né? O Melvin Kranzberg, professor de História da Ciência e da Tecnologia do Massachusetts Institute, escreveu em 1986 6 leis da tecnologia, e a primeira delas era que a tecnologia nunca é nem boa, nem má, e tampouco é neutra. E aqui, gente, com os data centers e as big techs, a gente tem um bom problema para a gente pensar na não neutralidade desse assunto da tecnologia, que, é claro, atravessa a nossa experiência em sala de aula. Quantos e quantos alunos e estudantes a gente tem que utilizam o TikTok e monetizam as suas redes? Ou que são vítimas, ou consumidoras não vítimas, mas talvez mais inocentes, mais ingênuas, de canais que monetizam a sua produção, porque a informação e os dados se tornaram um grande mercado, né? Bom, há muita coisa para se dizer sobre isso, mas avançando, eu quero dizer que tudo isso traz para a gente a necessidade da gente pensar a história da e na internet, que tem sido discutida pela história digital, pela história pública e pela história pública digital. Então, né, há novas abordagens e métodos para a gente pensar isso do ponto de vista da pesquisa na academia, mas também há a história pública digital que vem, né, encabeçando diversas atividades de extensão e, claro, dentro desse emaranhado de novas abordagens, surgem também possibilidades da gente pensar novas práticas e oportunidades de ensino do que pode ser feito em sala de aula. Aí, eu trago um problema que foi colocado em 2004 pelo historiador Dennis Holland, que foi publicado nesse artigo sobre história, internet e história do tempo presente. O Dennis falava do escrito virtual, antigamente, né? Antigamente, entre aspas, mas quando toda a internet era mato, a gente falava mais de virtual do que digital. O escrito virtual, raramente assinado, ele estava pensando em blogs, em alguns sites, oferece a miúde para os consumidores, sem que o internauta o saiba, uma história sem historiador. Ao contrário da produção impressa, para a qual se dispõe de instrumentos de discriminação, bibliografia, resenha, reputação científica, para a rede mundial de computadores, não existem hoje, senão muito poucos meios para avaliar a qualidade do que nela se oferece, e as sitegrafias não são muito numerosas. Sitegrafias como bibliografias anotadas e críticas, né, de sites, e nem muito confiáveis. Bom, ele elencou aqui vários problemas, eu discuti mais longamente isso na minha dissertação de mestrado, e diversos outros colegas na época também interagiram com esse texto do Holland, mas um fato importante aqui é que talvez não deveria ser, do ponto de vista da história pública, necessariamente um problema essa história sem historiador profissional, né? Mas a nossa colega, queridíssima professora Sônia Menezes, né, da URCA, na Universidade Regional do Cariri, ela escreveu esse texto, Uma História Ensinada para Homer Simpson, Negacionismos e Usos Abusivos do Passado em Tempos de Pós-Verdade, e ela traz nesse texto muitas coisas que eu poderia longamente comentar aqui, mas eu acho que ela colocou muito bem nesse texto os perigos das emergências de novas histórias públicas reacionárias. Então, se por um lado a gente tem a oportunidade de, na rede, ver manifesta o que o Michael Frisch, o historiador
que é muito conhecido pelo conceito de autoridade compartilhada. Se a gente tem a oportunidade de ver manifesto na rede essa autoridade compartilhada, por outro lado, temos também o risco, né? Aí o que o Szymanowski fala dos dados, né? Dos riscos das ilusões, das vantagens e dos riscos de traição. Nós temos também os perigos dos negacionismos, das novas e arrojadas modernas formas de negacionismos, porque o negacionismo não é nada novo, né? A falsificação, o falso e a notícia deturpada, manipulada, ela não é nova na história, mas nas redes ela se torna perigosa, se torna até mesmo uma parte de uma estratégia bélica, de guerrilha, de algumas divulgações e campanhas de mídia que são danosas para a nossa sociedade, sobretudo quando a gente pensa numa sociedade vivendo campanhas eleitorais. Foi o caso da empresa Cambridge Analytica, que serviu ao Donald Trump nas eleições de 2016 e que manipulou muito a opinião pública utilizando dados privilegiados de usuários da rede do Facebook. Foi um grande escândalo, inclusive tem na Netflix um documentário sobre isso, que se vocês procurarem, vocês vão ficar bem chocados se é que já não viram. Então, eu recomendo a leitura do texto da professora Sônia e vou me encaminhando, porque eu vou dar alguns exemplos aqui para chegar na conclusão. Então, não se assustem com a quantidade de slides, mas a quantidade, como diz o Rosenzweig, a abundância, ela é parte do que a gente quer trabalhar aqui. Então, eu vou dar alguns exemplos, né? De que história que a gente encontra na internet? Quanta e qual história a gente encontra na internet? E aí, essa Clio está um pouco obsoleta já, né? Segurando um laptop com um fone de fio. Hoje em dia a gente já tem os fones e os headphones Bluetooth, mas ela era da capa original do livro do Roy, né? Do livro da edição americana. O que a gente está falando de história na internet? Bom, primeiro, eu falei que não era de todo negativo que houvesse história sem historiador. O próprio Roy, na publicação do The Presence of the Past, fazendo uma análise de um grande questionário que foi circulado nos Estados Unidos, via telefone, aliás, como a sociedade percebia o passado, ele faz a análise de que todo mundo é um historiador. E aí, pensando com a história pública e outros pensadores no Brasil, Ricardo Santiago, que fala que a história pública é feita também pelo público, nós podemos pensar que há uma dimensão de agência, de produtor de história também, todas as pessoas para além do consumo da história, né? Nesse sentido que o Roy está dizendo isso. Só que há uma diferença entre a história disciplinada, a história ensinada e toda a história que está por aí nas redes, né? Então, a gente vê história na Wikipedia, né? E a Wikipedia já está com mais de 20 anos e, hoje em dia, muita gente usa e aprendeu a usar. Há, inclusive, projetos específicos como esse projeto Mais Teoria de História na Wiki, que é apoiado por instituições e cursos de história, que esse mês de outubro e novembro está homenageando, inclusive, um dos professores que eu acabei de mencionar aqui, que é o professor Manuel Luiz Salgado Guimarães, que era um professor de história e uma figura que representa também a comunidade LGBTQIA+. Então, há uma série de projetos que são interessantes e trazem uma história que vai acrescentar, digamos, não positivamente, positiva é uma palavra um pouco difícil, mas vai acrescentar um debate enriquecedor. Nós temos o Café História, que é um painel, um portal que se ampliou muito desde 2018, começou como uma rede social e virou um portal de divulgação científica. Nós temos o História da Ditadura, que durante a pandemia da Covid-19 fez um projeto interessantíssimo chamado História em Quarentena, com diversos debates de pesquisadores, artistas, personalidades públicas da política, da saúde, enfim, que problematizou temas da história publicamente de forma muito interessante. Nós temos alguns outros projetos comunitários em parceria com a academia, como Passados Presentes, que discute roteiros que abordam história e memória da escravidão no Brasil. Esse projeto
ele foi construído sobretudo em torno de quilombos aqui do Sudeste brasileiro, mas ele traz narrativas de outros espaços do Brasil e teve a liderança à frente desse projeto, a professora Keila Guimber, Marta Abreu e Hebe Matos. Nós temos o Museu da Pessoa, que iniciou e desenvolveu uma tecnologia da memória social, em que guiava as pessoas, aí a gente pode discutir se a gente gosta ou não de uma tecnologia nesse sentido, mas que oferecia um guia para que pessoas comuns, entre aspas, pessoas anônimas, para dizer de outra forma, pudessem ter um guião para entrar nessa plataforma e contar a sua história e acrescentar a história de uma pessoa anônima ao acervo de um museu de todas as pessoas, e não um museu só de uma instituição de salvaguarda e memória oficial, que talvez não conte a história de todos os grupos, por questões históricas, políticas, muito pertinentes de uma formação pela lógica colonial dos nossos arquivos e museus. No Brasil, muitos membros das comunidades locais, tradicionais, membros de comunidade LGBTQIA+, mulheres, enfim, muitos grupos sociais não foram e não tiveram espaço nesses arquivos. E o Museu da Pessoa, ele abre esse espaço, né? Nós temos outros projetos que são um misto de projetos de pesquisa com material de divulgação e expansão. Aqui eu trouxe o Identidade do Rio, mas em Minas Gerais há outros também. Recentemente eu tive um contato com uma professora que estava me falando de um projeto também de memórias em rede, em Diamantina. Enfim, há inúmeros pipocando. Há projetos internacionais que utilizam redes sociais, para além do Facebook, Instagram e Twitter, como esse aqui que utiliza o PowerPoint comer um pedacinho, mas é o History Pin, que permite que as pessoas tagueiem lugares num mapa e contem uma história a partir do mapa e de uma foto, né? Então, o History Pin é o nome que está escondido aqui. A rede social como o antigo sumido, mas ainda vivo, Flickr, que permite criar coleções de fotografias. Isso aqui tudo eu estou falando, mas há uma reflexão teórica já que aborda esses pequenos acervos informais como arquivos informais digitais que têm um poder de democratização muito grande. Há projetos de colheita de materiais de história. Esse aqui é um projeto feito por uma universidade, estudantes da Universidade de Nebraska, Lincoln, que tem um laboratório de história digital, que gravaram entrevistas, coletaram objetos, materiais, fotografaram, construíram coleções, fizeram uma história pública digital. Há, para além dos sites de história especificamente, outros espaços da rede, inúmeros, em que a história está encharcada, né? Essa rede Genius, que hoje mostra as legendas das músicas que a gente escuta no Spotify, por exemplo, se a gente acessa a Genius, plataforma, separadamente, é possível ver as pessoas comentando os significados de cada verso de uma música. Aqui, por exemplo, está sendo comentado, né, da Esperança do Beudo Equilibrista, está sendo comentado um verso que conta o contexto do exílio do Enfiu. Então, aqui tem uma série de possibilidades da gente pensar conteúdos e tem também outros riscos. Aí aqui eu trouxe um print antigo que eu tenho do Brasil Paralelo, não quis dar outro acesso para esse portal, mas o Brasil Paralelo se tornou um streaming, né? Uma espécie de Netflix de produção de conteúdo que é não todo negacionista, mas todo ele que representa uma certa, um tipo de historiografia que já não está mais atualizado com os tipos de conhecimento e debates progressistas que têm sido feitos hoje. Alguns conteúdos do Brasil Paralelo, talvez se fossem revistos e colocados em contraste com grandes produções que foram tidas como fundadoras da nação no Brasil, e aí não vou dizer tantos nomes, mas a gente pode pensar Van Argen, por exemplo, talvez ali, né, o Brasil do homem branco, talvez alguns conteúdos pareçam corretos, mas há o risco de que no meio desses conteúdos nós temos
uma imensa quantidade de conteúdos revisionistas e negacionistas. Ou, como diz a professora Sônia Menezes, histórias públicas reacionárias. Enfim, é uma série de outros projetos. Esse aqui era um outro crowdsourcing que pedia as pessoas para descreverem e transcreverem conjuntamente cardápios da Biblioteca de Nova York. Eu vou me avançar um pouco, porque a gente vai ficar sem tempo para o debate, mas eu queria dar a última dica de acompanharem, ainda não foi publicado, mas essa Virtual Time Machine for Venice. É um projeto da Máquina do Tempo Virtual de Veneza, que hoje em dia está sendo replicado para outras cidades na Europa, mas que digitalizaram centenas de quilômetros de documentação, que permite cruzar documentação cartorial, documentação paroquial, documentação econômica, objetos de arte e mais mapas 3D da cidade também, para tentar fazer uma visualização aumentada da cidade. Enfim, para concluir, eu quero trazer aqui alguns resumos do que eu falei. Conceitos que são também problemáticos, mas também que podem apontar caminhos. Nós temos esse momento de escassez e abundância, esse paradoxo. Por que escassez? Vocês vão dizer, né? Eu falei tanto da abundância. Mas o Roy também apontava a escassez pelo risco de, eminente, claro, que pode acontecer, da gente perder alguns data centers. Recentemente, essa semana, o Internet Archive, que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma plataforma que salva muitos HTMLs e imagens de sites antigos e outras mídias que têm acesso público, né, licença Creative Commons na internet, foi atacado. Isso é um risco de escassez. E outro risco de escassez enorme é o risco de nós não sabermos interpretar, ler, abordar, contextualizar todos esses dados, né? E aí uma crítica interna da leitura dessa fonte digital e desses dados em determinada quantidade, e a crítica externa, que passa um pouco pelas dinâmicas sociopolíticas, culturais e econômicas que eu comentei aqui, do aspecto, por exemplo, das big techs na economia, né? A gente pode falar aqui da Susanna Zuboff e do capitalismo de vigilância, outros aspectos a gente pode discutir. Quero também chamar a atenção para o que a José Van Dyke fala de memória mediada e das oportunidades incríveis que isso traz para a gente. Eu trouxe aqui o Museu da Pessoa, trouxe outros aspectos, outros projetos que trabalham com memória na internet e que permitem que determinados grupos da sociedade discutam, exponham e compartilhem, socializem suas memórias de uma forma que antes não era possível. As tecnologias da memória em evolução e desenvolvimento, né, como a Nancy House e a Elizabeth Churchill dizem, permitem esse tipo de mudança na socialização da memória. E aí eu quero trazer aqui para o finalzinho uns pensamentos que estão encadeados e dependentes disso tudo. Por conta dessa confusão toda que eu apresentei de uma forma muito panorâmica para vocês, nós temos que necessariamente começar a pensar, e isso precisa acontecer também na sala de aula, a criar uma crítica das fontes digitais, ou dos dados digitais, como diz o professor Andrea Fickers. E essa crítica, ela é multimodal, ela é uma crítica da interface, ela é uma crítica das ferramentas escolhidas para trabalhar determinados dados, ela é uma crítica dos serviços, eu falei aqui das big techs, ela é uma crítica do design, ela é uma crítica do modo como os usuários se comportam, das dinâmicas, por exemplo, a rolagem infinita do TikTok, e ela é uma crítica do conteúdo também, né? Do conteúdo digital. O colega Danilo Alves da Silva, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a Tona Hangen, que é uma historiadora americana, trabalham com dois termos próximos, que é letramento histórico digital e literacia histórica, ou literacia digital histórica, na minha tradução livre, mas que muito se aproxima do contexto que o Andreas Fickers dá à crítica das fontes. Esse letramento, eu acho, gente, que é o caminho, e é o que eu gostaria que a gente pensasse aqui nesse seminário, que esse ano, né, tem o tema do ensino de história na era digital, é o caminho para a gente levar tudo isso para dentro da sala de aula e formar alunos e alunas, estudantes, e nos formarmos com eles na sala de aula, capazes de ler esse mundo da era digital. Com a colega Marcela Albani, a gente pensou no conceito ou expressão em
um jeito de abarcar os exercícios que podem nos ajudar a desenvolver esse letramento histórico digital, como historiografia escolar digital. E qual seria o caminho para isso? O caminho para isso seria não dar o tudo pronto, não trazer o conteúdo só do livro didático, da apostila, mas construir, co-construir de maneira colaborativa projetos em que os alunos sejam sujeitos produtores do conhecimento também. Editores, produtores, colaboradores, como eles são convidados a ser produtores de conhecimento nas redes. E aí, vocês podem depois ler os trabalhos, mas a gente discute a possibilidade de trabalhar com essa lógica de coprodutores e de produzir uma historiografia escolar, produzir uma historiografia na sala de aula, trabalhando com fontes primárias digitalizadas, por exemplo, ainda que a infraestrutura, o acesso à internet, a conexão seja deficiente ou seja escassa em alguns lugares. E aí, para concluir, né, de conceitos e problemas, muitos colegas falam, né, mas é difícil trabalhar com digital em sala de aula porque falta isso, falta aquilo. Num texto que eu e o Pedro escrevemos em 2022, no livro de História Pública e Ensino de História, nós falamos das gambiarras digitais. Não foi um conceito que a gente tirou da cartola. Os professores e professoras que responderam no nosso questionário apontaram diversas maneiras de solucionar as coisas. Levar material no pendrive, fazer a representação do Instagram desenhada no papel, enfim, uma série de outros caminhos para mimificar o digital ou aumentar as possibilidades de usar o digital. Há muitos caminhos. E eu acho que a gente parte do básico para isso. E aí, gente, eu já vou concluir, mas eu quero convidar a gente a encerrar essa discussão pensando nas salas de aula como um laboratório para tudo isso que a gente discutiu aqui. O professor Dilton Mainar, em 2019, escreveu um texto sobre história digital que ele disse que no Brasil os primeiros laboratórios de história digital foram as salas de aula da educação básica. Justamente pelo desafio e enfrentamento que os professores se deram para lidar com uma geração de nascidos digitais. E eu acredito muito nisso. Eu acho que a escola, nas vivências que os alunos trazem de casa, das suas famílias, dos seus espaços de convivência, a escola, através do trabalho de formação com os seus estudantes, para esse letramento digital, pode, e eu penso que reverberará na sociedade, na academia, nos coletivos, nas instituições e nos indivíduos, de forma muito potente, se a gente conseguir trabalhar esse letramento especificamente histórico, digital. Então, eu acho aqui que o espaço nosso de atuação às vezes parece do professor, né? É só esse quadrado da escola, mas eu acho que ele reflete em toda a sociedade. Enfim, o Roy, esse era o trabalho do Roy, né, nos anos 90, Who Built America. E o cara começou na sala de aula. Então, eu acho que a gente tem que pensar mesmo a sala de aula como esse espaço de transformação. Por fim, deixo aqui o convite a vocês participarem desse questionário, dessa pesquisa sobre o uso de tecnologias de inteligência artificial na educação. Não falei muito porque o professor André Luan vai falar, mas eu faço parte do Observatório do TECIA e quero compartilhar essa pesquisa com vocês. E, com isso, termino a minha fala, vou molhar o bico aqui e vou fechar já a minha tela para poder ver a Isis e ouvir vocês. Muito obrigada, gente. Eu vou tentar fazer. Eu vou tentar uma gambiarra digital aqui, aproveitando. Tenta aí. Porque eu vou entrar na nossa conversa com o meu celular, assim você vê as pessoas. Né? Vamos ver se funciona. Para não ficar virando, entendeu? Bom, primeiro agradecer, né, a Anita pela fala. Eu acho que deixou a gente com algumas questões, pelo menos a mim me deixou bastante inquieta.
em pensar essas interseções entre sala de aula, o próprio ensino de história, né, e a possibilidade da gente usar, né, aliás, a possibilidade não, isso já é uma realidade, né, os alunos usando as redes, né, na verdade a gente inclusive tem conversado um pouco sobre isso, né, como os nossos próprios estudantes, né, acho que os colegas aqui também concordam comigo, como eles usam cada vez mais, né, as redes e menos, inclusive, os livros didáticos, né? Isso tem sido muito, na realidade, cada vez mais presente quando a gente fala de ensino médio, que é com o público que a gente trabalha aqui no Cefet, na sua maioria, né? Bom, e aí, enquanto eu tenho também a gambiarra digital aqui, né, que por enquanto não está dando muito certo, eu queria saber se alguém tem aí alguma pergunta, já deseja fazer uma inscrição para perguntar. Então, Daniel, mais alguém que a gente pode fazer uma rodada? Mais alguém? Matheus, né? Beleza. Então, eu vou virar, porque né, não consegui fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A gambiarra não deu certo. Aqui. Eu vou tentar fazer aqui. Tá. Não, eu acho que fica. Vira, né? Olha, se der errado. Foi bom te conhecer, viu, Anitta? Vai dar certo. Aí eu volto. Obrigada. Vai dar certo. Ai, ai, ai. Oi, gente. Olha, essa é a nossa turma da pós. Boa noite. O pessoal tá acordado aí, sacudindo bem o braço. Tá todo mundo vivo, dia dos professores, vocês aí esse horário. Diga, Daniel. Você me ouve? Eu te ouço. Sim. Boa noite, Anitta. Obrigado, viu? Mais uma vez, pela sua participação, pelo seu aceite. A minha dúvida, na verdade, ela vem das coisas que você está colocando aqui. Ontem, eu estava lendo uma matéria sobre a perseguição que os deputados estão fazendo ao NetLab, na UFRJ, etc., e que segue a mesma perseguição que fizeram a um laboratório em Stanford sobre a questão de como que eles, nas redes, eles vão descobrindo, na verdade, o que é falso, etc., dos discursos, etc., etc. E eu fiquei agora vendo você falar, fiquei pensando exatamente nisso. Assim, em que medida isso pode chegar a gente como historiador, né? Assim, hoje em relação a como esses grupos eles localizam o que é mentira dos debates, etc. Mas quando a gente olha o que o Brasil Paralelo faz, ou esses outros discursos, ele também é muito isso, né? Ou seja, olha como esses historiadores são mentirosos, olha como eles falam mentira, olha como que a verdade vai ser descoberta e nós vamos, olha que temos uma verdade. A minha dúvida é um pouco assim, você teme isso, assim, que o mesmo tipo de perseguição, a mesma engenharia de perseguição que se utiliza para perseguir hoje quem estuda esse tipo de coisa, acabe recaindo sobre nós, desses grupos, né? Porque, inclusive, isso valida. É curioso, porque quando você fala, né, a questão da sala de aula, muitas vezes o aluno mais interessado na história é o aluno que chega para a gente vindo do Brasil Paralelo. É o sujeito que quer contestar, é o sujeito... Em que medida? Isso também não é uma preocupação, né, nossa, assim. Como é que a gente vai cada vez mais ter que lidar? Já lida muito, né? Não sei se eu fui claro, mas assim, são questões que estavam me perseguindo por causa dessa reportagem que eu li até na Piauí desse mês da NetLab, e aí casa um pouco com isso. Não sei se foi claro. Obrigado. Obrigada. Vamos fazer uma rodada, então, das 3. Pode ser? Pode ser. Então, Matheus, vem aqui. Deixa eu ver.
E Anitta? Boa noite. Você me escuta bem? Escuto. Boa noite. Obrigado pelas palavras, pelas reflexões. Na verdade, não é bem uma pergunta, mas é uma angústia que me atravessou durante a sua fala, que, como você disse, né, cada vez mais os dados são produzidos de forma mais enorme ainda, né? Enfim. E, diante disso, eu fiquei pensando que, como é difícil para nós, historiadores, também, na verdade, acho que para as pessoas como um todo, né? Mas repensarmos a nossa prática cada vez mais rápido, né? Porque nós estamos acostumados a ter, digamos, mais tempo do que o disponibilizado pelas mídias digitais para pensarmos as nossas práticas, né? Porque a gente senta, a gente discute, a gente conversa, e aí eu sinto que estamos sendo atropelados, não no sentido de descredibilizados apenas, né? Mas também de nos colocarmos nesse lugar de repensar cotidianamente as nossas práticas de forma muito mais frequente e, enfim, apressada. Né? E, bem, é isso, só uma reflexão que eu me atravessou. Obrigada, Matheus. Eu compartilho dessa angústia. Vou comentar. Aí é mais uma do Rafael, aí a gente abre, tá bom? Tá bom. Olá, Anitta. Oi, Rafael. Mas agradecer de novo pela sua contribuição. E também é muito mais uma angústia do que uma pergunta, assim, mas que eu queria ouvir de vocês. A gente tem, né, principalmente para os nascidos digitais, a impressão que se tem das redes sociais, da internet, é como se fosse uma grande ágora, em que todas as vozes estão ali, que nós podemos debater ali de forma franca, e esse debate é franqueado a todos, né, de forma igual. Só que a metáfora da ágora é uma grande miragem, assim, seria muito mais um shopping center, porque é tudo muito privado, né, nada é público nessa arena, em que algumas pessoas têm acesso e outras nem tanto assim, né? Ou pelo menos as suas vozes são amplificadas de formas que são desiguais, né? Nesse sentido, de um letramento digital, né? Como abordar essa particularidade das redes sociais e da internet de uma maneira geral, né? Para os estudantes, para os nascidos digitais, de tal maneira que a gente também não demonize esse espaço, mas também não reproduza esse grande canto da sereia, assim, né? De que é um ambiente acessível, disponível para todos de forma igual, assim, né? Hoje é muito evidenciado isso pelo caso do Twitter, você chamou a atenção aí, né? Do ex-Twitter, eu ainda continuo chamando de Twitter, gente. Como uma forma de resistência, talvez. Mas como que no caso do Twitter é escancarado a forma como o algoritmo funciona, né? E a própria ideia de algoritmo também, né? Como se fosse uma entidade, assim, o algoritmo funciona assim, como se não fosse uma programação, como se não fossem seres humanos que estão lá por trás de um computador botando linhas de código de tal maneira que vão impulsionar uns e não outros. Quer dizer, se constrói uma imagem para todos nós, mas em particular para os nascidos digitais, de uma arena pública e, ao mesmo tempo, com uma aura meio religiosa, né? Enfim, que torna tudo muito inacessível, mas também muito torna também para nós, não nascidos digitais, como o tiozão chato que quer demonizar a tecnologia. Quer dizer, como lidar com isso a partir desse conceito de letramento digital, né? Acho que é mais ou menos isso. Obrigado. Muito obrigada. Bom, gente, eu acho que eu vou começar de trás para frente, porque algumas questões que o Rafael e o Matheus trouxeram vão tocar a primeira questão do Daniel. Bom, muito obrigada a vocês três pelas perguntas. Rafael, o que você traz
na verdade, um dos problemas mais cabulosos para a gente pensar o letramento digital, porque fala justamente da necessidade de a gente conseguir fazer a crítica dos serviços, dos usuários, né, dos agentes que definem como funcionam esses serviços digitais. E se a gente for pensar, é que minha gatinha tá doida aqui querendo falar também. Se a gente for pensar numa perspectiva de responsabilidade histórica ou responsabilidade do historiador frente ao papel social da história, nós temos sim, isso toca a gente, né? E é uma angústia do Matheus e é uma minha também, toca a gente e nós podemos ser, como o Daniel colocou, vítimas ou alvos dessa perseguição. E alguns já foram, alguns acadêmicos, né, para além daqueles que trabalham com as agências de fact-check, já foram perseguidos. Em 2012, por exemplo, eu fazia uma pesquisa sobre as novas direitas em blogs e tinha uma professora da UNB, que ela era da literatura, mas ela era uma feminista, progressista, que usava muito o Twitter. E por conta do papel dela de influenciadora progressista no Twitter, ela começou a sofrer ameaças de morte, perseguições de fato, pessoas que empurravam ela no campus e coisas assim, que eram ameaças tanto virtuais, mas que começaram a se tornar também acontecer no mundo offline, né? Hoje a gente já não distingue mais o offline do online, né? A gente não entra mais na internet, ela está o tempo inteiro rodando. Mas essa professora Lola Aronovic, ela foi vítima desse grupo de masculinistas. E eles tinham inúmeras estratégias de desaparecer, eles distribuíam o site deles em inúmeros servidores, aí quando a Polícia Federal achava um servidor e desligava aquele, eles tinham outro. Enfim, foi em 2013 uma operação chamada Tolerância Zero que conseguiu desligar de vez o site desses masculinistas. E para entender como isso funciona, a gente tem que ter essa crítica dos serviços e das interfaces, das ferramentas, né? O que o Rafael trouxe sobre esse distanciamento, essa ilusão. Eu acho que o que você trouxe da Ágora fala um pouco da ilusão que o Szymanowski fala no livro dele também, que é a ilusão da democracia, né? Nós temos a internet como espaço democrático e tal. Em 2018, a Rede Brasileira de História Pública publicou um livro com um artigo coletivo em que eu, Marcela, Pedro e outros colegas, né, eu citei esses que eu também citei na fala de hoje, escrevemos sobre os limites da história pública digital no Brasil, um Brasil desigual, porque a gente não tem acesso à internet para todo mundo, em todos os estados, em todas as regiões, em todos os lares, com recortes sociais, econômicos diferentíssimos. Mas um dado interessante que aquele artigo trouxe na nossa discussão foi observar no IBGE que 98% dos domicílios brasileiros que utilizam internet o fazem através do celular. Então, aí também tem um outro aspecto de pensar o design e a experiência do usuário, né? A interface entre o usuário e o dispositivo e como as pessoas são imersas naquele conteúdo e às vezes perdem um pouco a noção de contexto e não conseguem ver muita coisa no celular, sobretudo esses aplicativos que você é sugado para dentro deles, como o TikTok ou os shorts do YouTube. O Instagram mudou um pouco isso, mas há um comportamento da web que é também para nos viciar, né? Que é para fazer esse vício e gera essa sensação que o Rafael trouxe de que é uma coisa distante, uma tecnologia e tal. O livro do colega historiador também, Luiz Alexandre Pinheiro Kocheska, discute neoliberalismo digital. Esse livro é muito interessante porque o Kocheska, o Alexandre, ele vai discutir dentro dessa, né, grande construção simbólica do que são as violências do capitalismo e do neoliberalismo na era digital. Ele vai discutir, por exemplo, como a retórica da caixa preta tecnológica, que é essa ideia de que é um computador que está produzindo alguma coisa e ninguém sabe explicar como funciona. Como isso serve a alguns interesses. A quem interessa que
exista uma tal de caixa preta que ninguém sabe como funciona e ninguém então vai se dar o trabalho de explicar, né? Então, é necessário que a gente discuta, e isso eu falo em outros espaços, não trouxe aqui necessariamente, mas é um assunto de política pública, gente. Na verdade, a gente precisa que esse debate, ele alcance os currículos, para que a gente possa fazer isso de fato nas escolas, na educação básica e na graduação. E aí a gente tem, nas BNCCs, a chamada, a premissa da atitude historiadora para a sala de aula, e eu penso que a atitude historiadora, ela passa por essa necessidade de a gente atualizar, mais uma vez usando emprestada a expressão do Valdei e do Matheus, do atualismo, atualizar o que a gente sabe sobre crítica das fontes e crítica dos dados. E aí tem esse ecossistema que tem que ser criticado, que é o ecossistema de como é que funcionam essas caixas pretas. O André Luan vai falar das inteligências generativas, né, do ChatGPT. Eu acho que há 20 anos atrás, as pessoas tinham a mesma resistência que elas têm ao ChatGPT hoje com a Wikipedia. Só que a Wikipedia, ela era inúmeras vezes menos atrativa do que o ChatGPT é para os alunos de hoje, que podem escrever uma frase ali e ter um resultado tão rápido, né? E até hoje a Wikipedia é um dos primeiros sites que sai no ranking do Google. Isso tem um aspecto de algoritmo, enfim. Mas a gente pode ensinar os nossos alunos a também questionarem essas novas ferramentas e essas informações. O que o Daniel falou da sedução dos alunos e do interesse dos alunos que, né, assistem às produções do BP, do Brasil Paralelo, e vão para a sala de aula querendo questionar, é interessante porque eu até comentei isso, né? A gente tem muito interesse pela história. A história é interessante, só que é um produto que as pessoas querem consumir, né? São muitos volumes de livros vendidos de romances históricos, minisséries produzidas com temáticas históricas, né? Os streamings estão lotados disso, de grandes séries de audiência que misturam também ficção, mas um pouco docudrama, né? Mas também história como um componente. Não é que a história não seja interessante, é que a história disciplinada e a história ensinada que a gente tem na sala de aula, na academia, pela linguagem principal, ser sempre a linguagem de texto, e mais rebuscada, e mais, digamos assim, sisuda, né? Muitas vezes ela não vai interessar de cara a esses alunos. E aí, na minha perspectiva, né, de história ou historiografia escolar digital, no que eu e Marcela discutimos nesse texto, que eu sugeri para vocês olharem, a tese da Marcela depois foi sobre historiografia escolar digital. Eu penso que a percepção de que a história é construída é a chave para a gente trabalhar numa engenharia reversa a crítica das fontes dos dados. Como assim? A história como pensamento histórico-crítico, perceber a história como algo construído e não dado, né? Eu penso um pouco naquela frase do Mark Bloch sobre o tudo pronto que traz o gelo e o tédio. O tudo pronto instala o gelo e o tédio em tudo que a gente faz, né? O livro didático está com aquela narrativa pronta. E se a gente começar a construir narrativas coletivamente? Os alunos vão começar a perceber, e nós também vamos aprender com eles, que há diversas personas, que há diversos tons de vozes, que há diversas outras formas de ter poder nessas ágoras, né? Inclusive, representar as esferas de poder dessas ágoras é interessante. Então, assim, eu penso que dos problemas que vocês trouxeram, das angústias que vocês compartilharam, há uma metacamada do que eu falei na minha fala. Eu falei muito do letramento histórico-digital, mas as questões mais políticas, né, desse liberalismo digital ou neoliberalismo digital, elas ficaram meio no campo de uma meta-reflexão. Mas é essa meta-reflexão que precisa impulsionar esse debate. Se a gente não fizer esse debate, bom, várias crenças estão mudando, né, gente? Hoje em dia o foguete dá ré, sim, porque o dono da SpaceX resolveu que o foguete vai dar ré. Então, assim, a gente está sempre atrasado mesmo. A gente vai usar o ditado atrasado. Eu também me sinto atrasada, gente, com relação a necessidade da gente acelerar.
E em inúmeros momentos nos meus textos, nas minhas aulas, em outros eventos, eu reflito sobre como existe esse ato que parece insuperável, do momento que a gente se atualiza para o momento que a gente consegue disputar espaço com esses outros autores, atores e mediar o debate de uma forma mais justa, pensando numa justiça epistêmica, numa formação cidadã. Eu acho que a gente está sempre perdendo, mas não é novidade. A gente veio sempre perdendo, né? Por isso que uma história contrapelo é tão importante para a gente, porque a gente ainda parte dessa perspectiva. E nesse momento de colonialismo de dados, de neoliberalismo digital, o espaço das redes, ele se tornou um outro espaço de grandes disputas de poder em que nós continuamos perdendo. Mas a gente precisa fazer uma história que inclua outras vozes, outras perspectivas e que permita, pelo menos, né, que algum exercício de história contrapelo possa continuar existindo e resistindo. Eu não sei se eu tenho tantas esperanças da gente se atualizar e competir com isso, mas eu digo por esse caminho aí. E, Matheus, antes de passar para o próximo bloco, se tiver ainda questões, acho importante um apelo também a todos vocês, e eu tenho tentado ser mais consciente nisso. A gente usa muito as redes sociais, né? Eu faço essa crítica, estou fazendo essa crítica, mas eu uso a rede social, eu alimento esse algoritmo, eu dou as minhas informações para ele, eu uso aquele reloginho que está dando os meus dados para todo mundo. E às vezes eu penso que eu preciso descansar um pouco das redes. Nós precisamos também, em alguns momentos, ter um distanciamento, dar um passo atrás para a gente conseguir também fazer uma crítica dela. E eu acho que a gente está tão dentro, nós também somos um pouco engolidos por essas redes, né? Então, é sempre um convite também de que a gente crie um espaço de descanso e desconexão online, em algum momento, para que a gente possa se reconectar com outro ritmo de contemplação, de meditação, de reflexão desacelerado. Porque eu acho que esse ritmo também, não ingenuamente, não neutramente, ele embota a nossa crítica. A gente está sempre apagando incêndio de uma forma imediatista, sem conseguir nunca enxugar esse gelo, né? Então, em algum momento, a gente tem que parar, respirar, escrever nossos artigos de longo fôlego, escrever nossas dissertações, fazer nosso plano de aula 100, 350 mil tecnologias digitais, porque isso também é resistência, né? O que mais, gente? Bom, Anitta, eu vi que a gente já está com você aí, mesmo atrasada, já tem mais de 1 hora, então vou abrir só mais uma rodada, ok? E aí, se você permitir, é claro, e a gente encerra, tá bom? James, mais alguém? Mais alguém? Não. Então vamos aqui em frente. E aí você se apresenta e faz a pergunta. Peraí, onde que eu tenho que ficar? Aqui. Oi, Eli, tudo bem? Tudo James, bom? Tudo bem? Primeiro eu queria pedir desculpas porque eu não pude ouvir a sua fala na Ampul, porque eu estava nos bastidores resolvendo problema, mas queria agradecer pelos seus recados, foram muito bons. Eu tinha 2 comentários, você falando, eu queria acrescentar mais 2 comentários e uma questão, você responde o que você quiser, né? Eu fiquei ouvindo você falar, fiquei pensando também se parte do nosso trabalho não é exatamente não correr atrás. Quer dizer, nós temos 10 mil anos de história, a internet tem o quê? 50? Por que jogar tudo fora para trocar pelo que está sendo feito agora? Eu acho que, igual você estava falando com o Matheus, algumas experiências que a gente está tendo de usar o espaço da sala de aula até como detox para os nossos meninos. Então, acho que tem que mesclar as 2 coisas, não também a gente entrar nessa ânsia de que a nossa aula tem que ser toda tecnológica. Aqui, por exemplo, no Cefet, que tem o tecnológico até no nome da instituição, isso é uma tentação enorme. Exatamente por conta dessa tecnologia, eu fiquei pensando, vocês falando aqui da caixa preta, da máquina fotográfica. Quando a máquina fotográfica foi inventada, teve um processo muito interessante que ela foi naturalizada. As pessoas achavam que a fotografia era mais natural do que a pintura, porque a fotografia não tinha interferência humana, porque ela era feita por uma máquina. O próprio nome que foi dado é um nome naturalizado, né?
É a luz que escreve, não é a mão humana. Se a gente não está fazendo um pouco a mesma coisa com a internet, que elas, sim, é extremamente tecnológica, mas a gente age como se seguisse leis naturais, né, nesse processo. E uma questão que estava um pouco na linha que o Rafael estava colocando, a questão da propriedade dos arquivos. A gente sabe que hoje nem todos os arquivos são públicos. A Igreja Católica aqui no Brasil é sempre, por exemplo, uma luta para quem trabalha com esse tipo de acervo. Alguns jornais continuam na propriedade privada e tal, mas há um certo, quase um acordo coletivo de que mesmo os acervos privados precisam ser colocados à disposição do público. Como é que fica isso em relação aos acervos que pertencem? A gente viu até o próprio exemplo agora, né, do banimento do X, do ex-Twitter, um monte de gente desesperada, porque tinha um monte de acervo que estava lá e que, tecnicamente, pertence ao Elon Musk. E se ele resolver um dia ir embora daqui, acabou, você não tem como recuperar isso mais. Né? Dessa questão da política mesmo, da propriedade dos acervos, que nesse momento se torna ainda mais aguda. Então, era isso. Obrigado. E, mais uma vez, obrigado pela sua fala. Muito obrigada, James. A gente vai ter mais questões? Vai, elas estão com vergonha, peraí. Não, é porque a gente está querendo falar aqui. Não, mas tem que ir lá para ela te ouvir. Tem que ir lá para ela te ver e te ouvir. Tem humilhação, vamos lá. Mas aqui eu acho que eu anotei tanta coisa, já até sentar, não estou nem aguentando, que, na verdade, eu acho engraçado porque quando, né, eu era criança e adolescente, eu estudava sobre o futurismo, aí eles falavam assim, aquela ideia da coisa acelerada, eu não entendia. E aí, quando eu vejo Reels hoje, o Stories, eu entendo, né, tipo assim, o que é essa aceleração que a gente vive. E eu fico pensando muito na questão da gente, enquanto historiadores, sempre tratar a educação como essa chave, como, né, essa necessidade por meio da educação, mas ao mesmo tempo a gente sempre está tão distante, né? Porque quando você fala, por exemplo, dessa questão de um ensino problematizador, é um tipo de ensino que o Paulo Freire, por exemplo, está discutindo há muito tempo de se ter uma educação por meio de situações, problemas, né? E aí eu fico pensando também dessa falta de diálogo da história, e aí eu, né, falo mais voltado para os professores, né, com a educação, porque a gente tem vários nomes hoje, Antônio Novas, Eichner, que fala sobre essa necessidade mesmo de um novo modelo escolar, que não dá, que esse modelo que a gente tem, ele não dá conta, né, e a gente tem que pensar um novo modelo, né, que inclua as tecnologias, mas que também atraia os meninos, né, de uma maneira que essas redes fazem, e aí eu, né, junto dizer que até desacelere também, né, porque a gente está tão acelerado e a educação talvez tem que cumprir esse papel de, opa, pera lá, será que isso que você está vendo é assim mesmo, né? E aí eu fico pensando que essa questão que a gente está passando enquanto historiadores é uma questão que todas as ciências estão enfrentando, né? O governo ele teve que fazer aquele site para desmistificar fake news, né? Por exemplo, da área da saúde, porque na pandemia aquele tanto de coisa. E eu acho que seria interessante, né? Eu não conheço muito essa questão da história digital, mas se a gente, enquanto historiadores, a gente também se mobilizasse, porque a gente fica muito numa passividade de tipo assim, não, as coisas são narrativas. E aí, ao mesmo tempo que, claro, a história permite novas interpretações, ela também não pode permitir que tudo seja, né, tipo assim, uma narrativa, e que essas pessoas, como, né, os meninos citaram, e você também citaram, o Brasil Paralelo e etc., estejam aí falando como se fosse, né, desse jeito, e conquistando o público. E aí, nesse sentido, né, eu fico pensando nisso, na gente, né, criar essas formas de chegar no público, né, porque ninguém entende. Eu acho tão lindo o trabalho do historiador, mas ninguém percebe todo esse trama que a gente faz para conseguir
entregar alguma coisa, né? Eu acho que falta isso. Né? A gente não é visto como cientista porque eles pensam só que a gente está reproduzindo ali histórias, interpretações. E aí, uma última coisa que eu queria falar, eu falei que eu estou falando muita coisa desconexa e conexa ao mesmo tempo, de tudo isso, assim, o que me deixa muito preocupada é da própria reprodução de desigualdade, de racismo, de todos os problemas que o algoritmo, a inteligência artificial traz, porque a gente pensa que é uma coisa, né, como você mencionou, neutra, mas que não é. Se os meninos jogarem lá, mulher bonita, aí a gente vai ter um padrão estético ali que a própria inteligência artificial ela vai trazer. E aí, sempre quando eu escuto qualquer coisa relacionada à tecnologia, eu sempre tenho uma visão muito pessimista e tipo assim, ai meu Deus, tomara que os robôs não dominem o mundo, porque é desesperador pensar né, nos rumos assim, do futuro. E aí eu queria, né, que talvez você pudesse falar um pouquinho sobre essa questão, né, de se tem alguma... se tem alguma coisa na história de pensar mesmo essa reprodução de desigualdade da inteligência artificial. Eu acho que é isso. Obrigada. Como é seu nome? Desculpa, é Thaís. Thaís. Oi, boa noite. Tá me ouvindo, professora? Tô ouvindo. Eu queria saber a sua opinião, na verdade, é bem rápida. Eu sou a Beatriz. Eu te conheci há 2 semanas atrás no simpósio de História Pública do evento. Ah, tá. Eu não sei se você vai lembrar, é o passados difíceis que a gente estava apresentando, Sim. que era 2 Beatriz. Mas aí a minha pergunta tem um pouco a ver com o que a gente estava conversando naquele dia e num ponto que você tocou hoje, só que no simpósio estava muito corrido, não deu tempo, terminou em cima da hora, né? Que até que a gente já parte do pressuposto de que é necessário que o historiador ocupe esse lugar no digital e que é necessário que a gente combata certo tipo de narrativa e tudo mais. Mas até que ponto, isso aí eu acho que não tem certo, nem errado, nenhuma resposta, mas eu queria saber a sua opinião, até que ponto isso também não é entrar e ceder a essa máquina neoliberal e até que ponto a gente está colaborando com essa supremacia mesmo de certas narrativas dentro das redes sociais e tudo mais, porque a partir do momento que a gente adere a isso, né, a gente é mais um usuário. A gente estava falando aquele dia também, a gente tenta furar a bolha, a gente tenta viralizar, sei lá, mas não consegue, até que ponto a gente alimenta tudo isso, enfim, queria saber a sua opinião. E aí, uma distinção, a última, e aí a gente abre, tá bom? Tá bem. A Kelly. Olá, Anitta, Kelly. Bom, na verdade, quando você trouxe essa questão que que a internet produz histórias, né, e sem ter um historiador, fez lembrar o meu mestrado, porque eu fiz o mestrado profissional e minha linha era tecnologia e sociedade. Então, todos ali, independente da área de ensino, pensavam como trabalhar as tecnologias dentro de sala de aula. Né? E isso em 2015 a 2017, ali a gente ficou muito mais apreensivo com o que tipo de tecnologia, o que é tecnologia, né? Então, muita gente ficou muito mais atenta à questão de aplicativos, sites, ou de já pegar uma perspectiva do teatro, de outras formas, assim, então, que trouxeram a gente repensar essa questão da tecnologia. No meu caso, eu trabalhei a questão do Facebook, naqueles grupos que se tinham nas comunidades de cabelo crespo, e a partir dali eu pensei uma questão de sequência didática, trabalhar em sala de aula a partir desse movimento de pensar receitas para hidratar o cabelo, que tipo de penteado, que aí já trouxe uma questão de uma construção estética padrão e uma desconstrução dessa estética, e a gente pegou uma vertente historiográfica ali para trabalhar com os alunos da educação de jovens e adultos. Num outro momento, eu tive uma experiência, isso foi durante o período da pandemia, que era um grupo de adolescentes, né, de um sistema, de um serviço social, de assistência social aqui de Belo Horizonte,
e que a gente precisava manter conectado com esses meninos, uma vez que a gente não tinha acesso a eles, né? Presencialmente. E aí a gente esbarrou num quesito que foi o quê? No período da pandemia, como você falou, teve um boom de acesso. Só que esse boom de acesso não nos facilitou nesse contato. Então, a gente precisou partir de um outro pressuposto que foi a vivência deles. Então, a gente pensou o quê? Esses meninos estão em casa, a família é grande, vamos pegar pelo que pega todo mundo, que é a comida. Então, a gente começou a montar uma sequência de jogos que eles iam pontuando durante a semana e no final, nós chegava na sexta-feira, a gente dava o resultado e aí a gente pensava um kit lanche que desse não só para aquele jovem degustar, para além do arroz e feijão, não uma coisa sobremesa, porque eram pessoas de vulnerabilidade social, mas que também acessasse toda a família e que também envolvesse a família nessas atividades. Então, a gente pensou, Semana da Consciência Negra. Então, o que você tem de comida, o que você sabe de comida sobre os seus antepassados, quem são esses? E a gente foi criando várias coisas. Vamos então, te dar um tipo de receita. Mandava um kit para essas pessoas, aí elas faziam receita, mandavam foto e depois a gente ia dialogando sobre isso. E aí eu fico pensando que a gente fica tão bitolado, às vezes, nessas questões digitais. Tem que ser um site, tem que ser isso e aquilo. E, às vezes, a tecnologia que vai fazer efeito para os nossos alunos está numa coisa extremamente simples e muito mais de acesso, assim. Aí eu queria ver se isso também interfere nessas, por exemplo, quando você traz essa leitura sobre o letramento histórico digital, se isso cabe, né, nessa questão, ou se também, porque o letramento digital fica muito aquela coisa de como usar a internet, né, no sentido de acessar determinadas coisas, não necessariamente nesse âmbito de reflexão crítica, assim, sabe? Era mais ou menos essa, não sei se deu para entender direitinho. Peguei. Kevin, seu nome? Isso. Obrigada, Kevin. Bom, gente, eu vou tentar voltar lá no James para fazer agora na ordem, porque as perguntas foram um pouco diferentes, né? Primeiro, agradecer as reflexões que vocês trazem e dizer que, para mim, é sempre muito bom encontrar todas essas pessoas com pensamentos diferentes, questões diferentes, e muito me ajuda a refletir. Então, é bom te ver aí, Beatriz, que eu não te reconheci, que seu rosto está pequeno aí na telinha, mas eu lembro da sua apresentação e do trabalho de você e da sua xará. E penso que, enfim, é uma angústia mesmo que é fazer parte da engrenagem, né? Mas já vou chegar lá. James, eu acho que o que você trouxe sobre a máquina fotográfica, o exemplo da máquina fotográfica, foi fundamental, porque muito das reflexões que eu trouxe aqui, elas estão inseridas nessa coisa que o pessoal da computação e da ciência da informação reflete hoje sobre o mundo da ubiquidade computacional, em que a tecnologia ela é tão naturalizada, tão banalizada, que a gente quase que esquece de criticar ela, né? Então, por exemplo, eu estou aqui, por um acaso eu estava dando outra aula, eu estou aqui com esses livros do Pierre Levy, e eu me lembro que esse livrinho do que é virtual, de quanto que era mesmo? O que é virtual, que começou a rodar muito no Brasil nos anos 2000, ele é de 96. Foi publicado a primeira vez em francês em 95. Esse livro aqui falava do cyberespaço como uma coisa, né, diferente do espaço que a gente vive. Hoje, eu até brinquei agora há pouco, né, que a gente não entra mais na internet. Tá aí. A internet está em todo lugar. Inclusive, em determinados lugares, você nem consegue ficar sem a internet. Tem a Wi-Fi até na rua. Então, a gente vai perdendo um pouco isso. Aí tem alguns teóricos, agora eu não consegui lembrar o nome aqui enquanto eu estava ouvindo vocês, mas tem 2 estudiosos que eles falam da tecnologia calma. E essa tecnologia calma, ela é a tecnologia que está em todo lugar e que a gente se acostuma com ela. Então, a gente aperta o botão do elevador, acende uma luz vermelha. Aquela luz que acendeu não quer dizer que o elevador está no andar, mas a gente já sabe que ele já está chegando, aquilo cria um efeito psicológico na gente, né? E aí tem várias outras tecnologias calmas que vão sumindo, né? Dentro do nosso ar-condicionado tem um computadorzinho. O nosso fogão elétrico tem lá um timer. Então, a tecnologia, ela está em vários lugares. E a questão da computação, que
tem um aspecto diferente de só uma máquina, né? A computação, ela vai ter uma agência, ela vai computar alguma coisa e ela vai operar determinadas ações. E aí, a gente falou aqui de scripts, né? De receitas, enfim. Quando a gente fala, você falou da máquina fotográfica, eu penso em como a gente usa a expressão automático. O automático parece que é automático, né? Tipo assim, não me preocupo com isso. Mas por trás daquele automático tem uma série de coisas que a gente precisa desnaturalizar. Dito isso, eu acho que aqui foi compartilhado um pouco, talvez, né, nas diferentes falas de vocês, um pouco esse receio, né, com a tecnologia, que é um debate que ainda hoje persiste, dos mais eufóricos com a tecnologia e dos mais resistentes, que às vezes são até um pouco... Tem algumas classificações de alguns estudiosos que fala, por exemplo, de uma categoria de neoluditas, de pessoas que precisam realmente combater a tecnologia. Mas eu acho que para a gente começar a desnaturalizar, né, e problematizar e construir um caminho para uma educação problematizadora, em que a história dialogue com a educação, que é um pouco na direção do que a Thaís trouxe para a gente, eu acho que se a gente se isolar do debate, se a gente se afastar, a gente não vai conseguir. Então, para mim, o caminho ele sempre passa por uma abordagem e uma prática muito híbrida, tanto de metodologias, né, na minha pesquisa, ter métodos digitais, se eu precisar abordar quantidades imensas de dados, quanto na abordagem psicológica, política, de posicionamento. Então, assim, talvez em algum momento isso mude. Por exemplo, eu me abstive de continuar postando no Twitter depois de um tempo. Mas eu entrei lá, eu sei como o Twitter funciona, porque de alguma forma a gente precisa conhecer essas coisas, que senão, como é que a gente vai dialogar com os nossos alunos? Se a gente se afastar, a gente vai perder um pouco esse contato com esse chão, né, que vai acontecer, onde vão acontecendo as coisas. E eu acho que o que a Kevin trouxe aqui, da experiência dela, eu gostei muito do que você contou, Kevin, tanto a experiência do doutorado, da tecnologia e da comida, mas sobretudo das tranças, das sequências didáticas com essas construções estéticas, e aí trabalhar com as duas construções estéticas. Mas agora, o que você falou por último, sobre pensar a comida, pensar a tecnologia e compartilhar fotos, coisas simples às vezes, eu acho esse um caminho interessante. Eu acho o caminho híbrido interessante de também a gente ter encontros, proporcionar experiências para os nossos alunos e para a gente que sejam menos conectadas a essas tecnologias high-techs ou ultra conexão acelerada que a gente vive conectada. Então, quando eu falei para o Matheus que ele estava angustiado, e para o Rafael dessa coisa, mas a gente está sempre atrasado, a gente não vai conseguir se atualizar, e eu falei do descanso, da desconexão, era justamente pensando nesse ponto que o James trouxe, de que eu acho que tem um benefício em a gente não ir lá correr para secar todo o gelo. Eu acho que tem um benefício. E uma estratégia, né? E aí os comunicólogos estudaram isso já. Uma das estratégias da comunicação reacionária é gerar sempre um debate para que a gente vá lá apagar aquele incêndio e aí aquilo vira uma cortina de fumaça para outras coisas acontecerem. E nós caímos inúmeras vezes nessa cilada, né? A gente está aprendendo aos poucos, né, a se distanciar disso, mas eles já criaram outras e tantas estratégias. A gente vai estar atrasado, não tem problema. Mas eu acho que a mensagem final aqui, eu não estou conseguindo responder tudo, mas é que a gente não pode jogar tudo que a gente aprendeu de uma reflexão e crítica histórica dos documentos, né, de uma educação histórica, do pensamento histórico crítico, que é baseado numa reflexão de centenas de anos, né? E aí a gente, não estou falando só da história disciplinada, né? Mas de uma tradição humanista, iluminista, e, por fim, do século XIX, pensar no positivismo histórico, pensar no que a gente aprendeu com a disciplinarização da história e o valor da fonte, depois os análises, todo esse acúmulo, a gente não pode jogar tudo isso fora, né? Pegar a água da banheira, o bebê e a banheira e jogar tudo fora.
a gente vai precisar atualizar algumas partes desse nosso fazer, mas não tudo. E talvez algo importante é esse pequeno gesto da gente dar o passo para trás para contemplar um pouco mais as coisas não tão aceleradas. Aí, Beatriz, parece que o que eu estou dizendo é um pouco contraditório à existência de projetos em redes sociais e à existência de projetos como Passados Difíceis, né? Dá um passo para trás, então não vai lá na rede, não compartilha. Não, eu acho que quando a gente constrói aquela experiência, quando você vai lá e experimenta construir um perfil, ver como é que funciona, será que eu furo a bolha, será que eu não furo, será que não vai chegar aqui? Quando a gente experimenta com isso, a gente conhece melhor, através desse mão na massa que vocês fazem, a gente conhece melhor as dinâmicas daquelas ferramentas. E a gente só vai conseguir criticar a fundo, de fato, essas produções se a gente souber como elas são confeccionadas, como elas circulam, quais são as estratégias que fazem ela rodar. Então, eu acho que é super válido a gente continuar ocupando esses espaços criticamente. Agora é aquela história, né? Vai ser sempre paradoxal e podemos sempre ser alvos de uma crítica que é um pouco rasa, de dizer, aquela pessoa comunista, socialista, mas vai no McDonald's, toma Coca-Cola e bebe iPhone. Bom, gente, aí a gente tem uma questão ideológica séria, que a gente pode ficar debatendo para sempre, mas ninguém vai conseguir, como no Aventura de Barão de Munchausen, se pegar e se levantar pelos cabelos e sair da areia movediça, de onde a gente estiver, de um sistema que a gente está imerso, e se levantar e sair sozinho. A gente está no sistema e a nossa crítica é feita a partir dele, certo? Então, eu penso um pouco nisso. E aí, há muitas questões. Eu quero voltar numa do James, um pouco atravessada, sobre o direito dos arquivos. Eu não falo muito do direito dos arquivos, mas acho que o Tiago Nicodemo é um colega interessante para a gente buscar sobre a lei de acesso, o debate em torno da lei de acesso que tem que ser discutido. E aí há uma série de aspectos que a legislação no Brasil está até avançando com relação aos arquivos digitais. Mas eu quero trazer, e talvez seja essa a provocação do James, eu não sei se eu entendi corretamente, um outro aspecto que é, será que tudo precisa ser público também? E o que é público? Precisa ficar público para sempre e ser acessível para sempre? E o direito de esquecer, que é um direito que tem sido debatido também na Europa, por exemplo, no âmbito da regulamentação da lei de acesso de dados e que protege os dados privados, né? Aqui no Brasil, LGPD, lá RGPD, existe um debate sobre as pessoas poderem pedir ao Google que esqueça determinados links e informações sobre elas. Não apenas vexatórias, mas qualquer uma, né? A gente poderia e deveria ter o direito também de esquecer, fundamentalmente, as coisas. E uma sociedade que não esquece nada é um grande problema, um prato cheio para reflexões no campo da história, né? A gente precisa esquecer de algumas coisas para lembrar outras, né? Então, essa é uma reflexão e eu fico com essa indicação aí de uma leitura, né, tanto da ubiquidade tecnológica quanto do Tiago Nicodemo de Lei de Acesso à Informação, e penso que tudo isso passa muito também pelo colonialismo de dados, da gente pensar a forma como os arquivos, os dados, a informação vêm sendo apropriadas na linha do que o professor Walter Lippoldt também discute, né, que há uma reprodução de uma série de lógicas coloniais acontecendo hoje em dia. E a gente precisa observar isso também de forma quase assim, mais ativamente do que reativamente. O que eu queria dizer, e eu me esqueci enquanto eu falava, que eu me empolguei, mas quando a gente está sempre apagando incêndio, a gente está sempre sendo muito reativos. E eu acho que projetos como Passados Difíceis, eles são ações ativas, que nós determinamos o ritmo, que nós determinamos a agenda. E aí eu acho que ali a gente está tendo uma atitude de ativamente entrar e mediar um debate, pautar um debate, inclusive, que pode ser mais interessante do que ir responder debate com negacionistas e enxugar gelo. Eu acho que é um caminho interessante para a gente pensar. Enfim, eu concordo muito com a Thaís sobre várias coisas que ela falou, mas foram muitas coisas que você falou, Thaís. E aí eu quero trazer uma notícia que eu acho que alguns de vocês
devem ouvir, né? Eu sei que vocês estiveram em outros eventos, eu reconheci, acho que o James estava lá na AMPU, enfim, a Isis com certeza, mas existe uma iniciativa de historiadores chamada Selo Saberes Históricos. Esse selo, Thaís, ele não é que a gente vai sair por aí classificando todos esses sites e dizendo que a gente vai banir o Brasil Paralelo, né? A gente não conseguiria fazer isso, a gente não conseguiria, né, fazer uma filtragem e classificar todos, mas o selo Saberes Históricos, criado por historiadores e com um comitê científico com várias pessoas que são também envolvidas em divulgação científica, história pública, teoria da história do Brasil, enfim, um grupo muito interessante de colegas. O selo, ele permite que as iniciativas que são de historiadores, de grupos, né, de professores, que elas possam submeter uma inscrição do seu trabalho para o selo. E obtendo o selo, caso essa comissão técnica aprove, aquele site ganha uma chancela para que qualquer pessoa da sociedade que acesse saiba que esse site foi, entre aspas, recebeu, né, essa chancela, esse carimbo de uma comissão de especialistas. E lá tem historiadores com rigor científico. Então, é interessante olhar os seus saberes históricos, tá? No sentido do que você questionou, da gente, né, como é que a gente reage, o que a gente vai fazer. Eu acho que nós não somos, e aí tem uma questão enorme de teoria de história para a gente debater que não vai dar tempo, mas nós não somos historiadores, nós não somos censores da história. As múltiplas perspectivas, elas vão sempre existir. Mas pensando na educação e na educação crítica, talvez o nosso papel é como a gente apresenta isso para os nossos alunos, como a gente media, como a gente faz a nossa transposição didática, como a gente permite que eles se envolvam ativamente na co-construção desses materiais. E, sobretudo, né, até você falou do Freire, eu acho que a visão do Freire de uma educação que se relaciona com a realidade, a necessidade das crianças, dos adolescentes e dos adultos do mundo real, é o que o letramento digital precisa. Porque quem aqui já não se viu na situação de ter que ajudar alguém mais velho ou que não tem tanta facilidade, não tem nem a ver com idade, mas que não tem tanta facilidade de mexer com o aplicativo, a resolver algum problema burocrático que precisa de aplicativo digital. Então, também tem uma coisa que a gente tem que aprender, né? Que é um beabá, uma alfabetização digital que é até para a cidadania, de modo geral. Enfim, me alonguei pra caramba, mas eu gosto muito do que a Kevin trouxe para a gente pensar, concluindo, tecnologias sociais, né? Que a gente falou muito de tecnologia digital aqui, e uma coisa não... A tecnologia digital, ela é uma tecnologia, mas há outras tecnologias. E eu acho que a principal tecnologia que nós historiadores podemos utilizar é a comunicação e a socialização como grupos, que pode acontecer offline, né? E de forma híbrida, então combinando offline e online. Eu gosto da ideia da sala de aula como espaço de detox, mas eu penso que talvez há uma oportunidade também da gente discutir como usar com disciplina os dispositivos móveis dentro de sala de aula. É uma grande caos, né? Porque dependendo da idade e do ano e série que a gente está trabalhando, vai ser quase impossível trabalhar essa disciplina de uma forma ordenada e cordial. Mas talvez é necessário. E cada vez mais cedo as crianças estão com a cara na tela, né, gente? É uma questão até de saúde pública, né? Há uma série de pediatras falando do mal que isso causa, enfim. Mas me alonguei muito, mas é isso. Tentei abordar um pouquinho de tudo que vocês disseram e faço essa ode, esse convite para que a gente dê esse passo atrás, mas que continuemos com o projeto da Beatriz, entre outros inúmeros, né? Eu tive em outro evento essa semana que eu ouvi sobre o Gole na História, que também no Instagram. Que esses projetos continuem existindo, que sejam projetos em que a gente seja mais ativo e menos reativo, sendo pautados pelo debate dos outros, né? Um pouco isso, gente. Muito obrigada. E desculpa se me empolguei aqui, me exaltei nos comentários. Obrigada. Bom, Anita, primeiro agradecer pela sua gentileza em falar conosco, na verdade, em atender tão prontamente
a minha tímida iniciativa de fazer um convite quando a gente estava no seminário de História da Historiografia. Fico muito feliz mesmo pela sua disponibilidade e agradeço em nome dos meus colegas do Departamento de História, em nome dos membros do LAFIS e também em nome dos professores e estudantes do nosso programa de pós-graduação, a sua presença aqui. Tenho certeza que, assim como eu, fiquei muito feliz em ouvi-la e vou sair daqui muito inquieta com várias questões aqui discutidas. Tenho certeza que muitos dos meus colegas aqui também ficarão. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu quero lembrar a todos que na quinta-feira, dia 17, às 19 horas, a gente vai ter a oficina com o professor André Luiz Macedo, chamada Engenharia de Prompt e Ensino de História. Então, mais uma vez, muito obrigada, Anitta. Vamos nos desconectar. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Daniel. Boa continuação para vocês. Tchau, gente. Obrigadão. Só uma outra questão.